Ora, o nosso grupo Setúbal é o Mundo, como já vai sendo o nosso hábito, viemos ouvir mais um setubalense que é candidato, penso que o número 2 da lista do Partido Social Democrata, pelo nosso círculo eleitoral. E temos muito prazer em conversar consigo, portanto nós conhecíamos eventualmente visto, eu já o tinha visto num cartaz, ainda não tinha estado assim ao pé de si, vai ser um prazer conversar consigo. Paulo, então aquilo que nós acordámos até no e-mail que vos enviámos, nós convidámos, é para o nosso grupo ter acesso a uma opinião de quem é candidato e as linhas gerais sobre o que é que vocês, neste caso não só o PSD, mas o conjunto, não é? Que é a AD, têm para ainda elevar mais o nosso distrito. Bem, obrigado ao Grupo Setúbal é o Mundo e particularmente ao Augusto por esta pequena conversa, procurando apresentar aqui um pouco o que é que são as nossas ideias para o distrito. O Augusto tinha-me pedido Adriano. para... O Adriano, peço desculpa, peço que eu estava a pensar noutra coisa. Não tem problema nenhum. O Adriano estava-me a pedir para fazer uma pequena apresentação da minha pessoa, neste caso. Bem, então, sucintamente, eu tenho 54 anos, não nasci em Setúbal, nasci em Moçambique, mas vivo em Setúbal desde os meus 6 anos. Vivo, trabalho cá, sou advogado, sou casado, tenho 3 filhos e além de ser, como disse bem, candidato, sou o número 2 da lista da Aliança Democrática no Distrito de Setúbal, sou também presidente da Comissão Política Distrital do PSD e membro da Comissão Política Nacional do PSD, presidida pelo Luís Montenegro, de quem sou um convicto apoiante há muito, porque acho que de facto é um homem que tem muito a dar ao país e acho que nós, a partir de 10 de março, vamos sentir isso. Relativamente a Setúbal, e particularmente em relação ao distrito, nós temos a consciência de que o distrito atravessa um momento que é muito parecido com o país. Porque o que é que o país vive? Nós tivemos nos últimos 8 anos, depois de termos recuperado de um período muito complicado da nossa história, quando o país esteve quase na bancarrota e os nossos credores nos obrigaram a um conjunto de medidas e a um conjunto de reformas e também alguns bastantes cortes que motivaram o sofrimento de todos nós. Começámos numa fase de recuperação. Estamos a falar no tempo da Troika. Exatamente, no tempo da Troika. No pós-Troika, nós tivemos uma situação ímpar. No fim da Troika, o país começou a crescer. No fim do governo do que foi o governo PSD-CDS, presidido por Pedro Passos Coelho. Eu, aliás, nessa altura na Assembleia da República, tive o prazer de apoiar esse governo e também de trabalhar na recuperação do país enquanto deputado. Tive 4 anos na Assembleia da República. Depois voltei à minha vida enquanto advogado. E depois, estes 8 anos, o que é que foram estes 8 anos? Foram 8 anos em que o país teve condições ímpares. Beneficiou durante muito tempo de taxas de juros muito baixas, beneficiou durante muito tempo de uma inflação baixa. Claro que isto no último ano isto inverteu-se, mas durante, destes 8 anos, 7 anos foram com estas condições. Uma maioria no Parlamento e um governo com a possibilidade de fazer o que era necessário para o país. O que é que se verificou? Mas acho que isso pouco nos interessa aqui, as trapalhadas do governo, são questões da política. Agora, o que é que interessa ao país e ao distrito, nomeadamente a quem cá vive? É que, infelizmente, apesar desse dinheiro, apesar das condições nacionais e internacionais que eram favoráveis, o país não andou para a frente. Pelo contrário, andou para trás. O que é que nós tivemos? E vou falar de 4 grandes questões. Nós tivemos uma taxa, uma fiscalidade muito agressiva, com impostos muito altos para as pessoas, para as famílias e para as empresas.
Nunca pagámos tantos impostos como nos últimos anos. Todos os anos o Governo bateu recordes de fiscalidade, do peso dos impostos, mas nem por isso os serviços prestados aos cidadãos melhoraram. O que é que aconteceu? Na saúde foi o que nós vimos, a falta dos professores, os alunos, em termos nacionais, nós verificamos que de 2022 a 2022, pela primeira vez, desde 2017, a taxa de abandono escolar precoce cresceu de 6,5% para 8,5%. Verificámos também que na educação, os estudos o chamado estudo PISA, que a OCDE faz, colocou-nos perante a circunstância de termos maus resultados a matemática, de sermos o pior país da OCDE em termos de ciências da natureza e também em termos da leitura, também aí piorámos. Portanto, neste serviço que é essencial para, como se diz, para funcionar o elevador social, o país regrediu. Depois, na saúde, nós verificámos que o distrito de Setúbal, particularmente até a Península de Setúbal, ou um distrito que tem 900 mil habitantes, números redondos, tivemos urgências a fechar, a abrir de forma intermitente. Não se planeou o que se sabia que ia acontecer, que era a questão de médicos a reformar, da falta de enfermeiros, e verificámos coisas como houve numa primeira fase até a intenção de fechar uma maternidade no Barreiro, e o PSD na altura lutou muito contra isso e felizmente conseguiu-se. Agora o que é que temos? Temos que, numa área muito importante como é a obstetrícia e a ginecologia, no distrito de Setúbal, uma grávida que esteja a tratar do seu parto, da sua gravidez, e que planeia onde o filho ou a filha vai nascer, não sabe onde é que pode nascer, porque no dia que a criança quiser vir ao mundo, que é natural, ela não sabe se pode nascer em Setúbal, se pode nascer em Almada ou se pode nascer no Barreiro. E já aconteceu muitas vezes as pessoas irem a um serviço destes para terem o seu filho e têm que ir ao hospital ao lado, têm que andar 5 km ou têm que andar 30 km, ou como já aconteceu, têm que andar 150 km, porque não. Isto é a degradação total dos serviços públicos. E com atrasos enormes, a falta de médicos de família, que, ao contrário do que nos prometeram, nós temos 1.700.000 portugueses que não têm médico de família, e não se vê forma disto de melhorar. Portanto, a saúde regrediu, são serviços essenciais, saúde e educação. A habitação, temos uma habitação muito cara, não há construção de novas habitações, e isso provoca um problema muito grave às famílias, que não têm dinheiro para aceder à habitação, mas também aos jovens, que são os que mais tarde saem de casas dos pais. Na União Europeia, por norma, sai-se de casa dos pais aos 26 anos. Em Portugal, é aos 30 anos, 29,6, mas aos 30 anos é que se sai de casa. E depois, para sair de casa, os jovens, como eu, quando me casei, têm muita dificuldade, que tive com a ajuda dos meus pais, dos meus familiares, mas também com o meu esforço, consegui ter uma casa. Eu hoje não sei se consigo fazer isso com as minhas filhas, com os meus filhos. E já tenho 2 com essa possibilidade e não é fácil para uns jovens nos dias que correm. E tudo isto, no caso do Distrito de Setúbal, em concreto, soma-se aos problemas gerais do país, na saúde, na educação, na habitação e no aumento na pressão fiscal, na asfixia fiscal, soma-se um problema muito complexo do Distrito de Setúbal, que é a insegurança. O Distrito de Setúbal, em 2022, que são os últimos números conhecidos, teve uma subida maior do que a média nacional da insegurança. A criminalidade grave e violenta subiu 7,9%. E, dentro desta criminalidade grave e violenta, há também uma criminalidade que
subiu e muito, que é a violência doméstica, que é uma chaga social muito preocupante, e que subiu 16,9%. Portanto, tudo acima da média nacional. E, portanto, o Distrito está num impasse e, na minha opinião, está na altura de mudar, porque já se percebeu que, como estamos, não vamos lá. Paulo, é muito interessante, eu comungo grande parte do que você disse, e ainda bem, estamos aqui precisamente para isso, para nos ouvirmos. O que eu entendi, na generalidade, porque há aí muitas coisas específicas que também gostei, o volume de impostos sacados, não é? Portanto, não correspondem efetivamente a um desenvolvimento proporcional. É isso que me está a dizer? É isso. Basicamente, o líder do PSD, o Luís Montenegro, costuma usar uma expressão que eu acho que resume tudo. Impostos máximos, serviços mínimos. Porque nós nunca pagámos tantos impostos. A carga fiscal todos os anos sobe. Está neste momento em 38,5%. Ou seja, de 100% do que produzimos, 38,5% vai para pagar impostos. E os serviços mínimos, os serviços públicos atingiram uma degradação nunca vista. Na saúde, na educação, na justiça, a segurança, como vemos as nossas forças de segurança na rua, não há forma de dar a volta. Sente-se a degradação no dia-a-dia. E não é só de vermos na televisão, porque o que vemos na televisão é o que todos nós sentimos quando queremos servir-nos do Estado para nos ajudar em alguma situação. Os meios de comunicação acabam de ser um barómetro, não é, para as nossas análises, não é? Não é só os meios de comunicação, porque nós sentimos isso na rua. Exatamente. Nós sentimos que vamos a uma urgência de um hospital e estamos 8 horas à espera com uma pulseira, nem é amarela, às vezes é azul. Como temos agora aqui, até no nosso conceito, não é? Portanto, um edifício pronto a funcionar em termos de oferta de saúde em Azeitão, e ainda não está dotado de todos os meios necessários. Abriu há 1-2 semanas, mas estava para abrir, pronto a abrir desde novembro, portanto 2 meses para abrir. Portanto, há que dar mesmo a volta a isto. Há que dar. O que é que o PSD, tanto no seu programa, pode... PSD, desculpe. AD, não é? Portanto, estamos aqui na casa. Contribuir, portanto, para que seja diferente. Portanto, além do que nós vamos ouvindo nos debates e por aí fora. Claro. Nós temos as medidas que propomos ao país, e indo ao encontro destes pontos fundamentais que lhe estava a dizer, são, em primeiro lugar, no que toca aos impostos. Nós já tínhamos proposto isto antes das eleições, antes de sequer sabermos de haver eleições, e que foi chumbado pela maioria do Partido Socialista. Nós propomos, nomeadamente nos impostos, 2 áreas. Por um lado, porque nós com os impostos também nos criam um problema. Criamos um problema de as empresas asfixiadas em impostos não têm possibilidade nem capacidade de pagar mais aos seus funcionários. Aquilo que nós podemos fazer, que é aos trabalhadores fazerem-nos pagar menos para terem mais dinheiro disponível, como os asfixiantes em impostos eles não têm. Isto depois cria outro problema. Os nossos jovens qualificados saem do país porque lá fora são mais bem acolhidos e ganham mais. Portanto, aqui temos 2 medidas. Por um lado, nos impostos, a redução da carga fiscal em sede de IRS para as pessoas e para as famílias até ao 8º escalão. Portanto, essencialmente basearmos na idade média, na classe média que está asfixiada por impostos. Depois, em particular, com os nossos jovens, porque eles abandonam o país. Nós temos 30% dos nossos jovens em idade de trabalhar, terminada a sua formação académica, abandonam o país. Isso, perdemos muita massa crítica, perdemos o rejuvenescimento da nossa força laboral e também nós investimos na educação daqueles jovens e quem vai beneficiar das capacidades e das competências deles são os outros países da União Europeia ou fora da União Europeia. E, ao mesmo tempo, também
não renovamos as gerações, porque eles acabam por ficar lá fora. Muitas vezes já vão casais lá para fora, casados que vão ter filhos lá fora, portanto, também com isso envelhecemos a nossa população. Para os jovens, propomos uma redução do IRS em até 2/3 do que pagam atualmente, com uma taxa máxima de IRS de 15%, excetuando o 8º escalão, o último escalão, porque serão já um escalão para pessoas com rendimentos muito elevados. E para esses jovens essa redução vai até aos 35 anos, procurando com isto o quê? Fixá-los cá, aumentar-lhes os seus rendimentos, para que eles possam, porque no início da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, fora da casa dos pais, é quando nós também temos mais despesas para fazer. A aquisição de uma casa, a aquisição a mobiliar da casa, os primeiros filhos que nascem, a educação dos filhos e, portanto, redução dos impostos para os mais jovens, até aos 35 anos de idade, redução em 2/3 com uma taxa máxima de 15% de IRS. E as poupanças que podem ter são elevadas ao longo do ano. Depois, até porque o outro problema que temos é a habitação. Não só propomos que a habitação tem um problema de oferta. Poucas casas para oferecer. E por isso a Aliança Democrática propõe, entre outras coisas, que tenhamos uma oferta das casas, a simplificação dos licenciamentos urbanísticos para a construção de casas, a disponibilização de mais solos urbanos para que se possa construir casas e também o Estado, ele próprio, através dos edifícios que tem devolutos espalhados pelo país, que possa pô-los no mercado da habitação e depois, para aqueles que querem comprar casa, e antes da compra da casa, se nós aumentarmos a oferta de casas, diminuímos o preço das casas. É a lei do mercado. Quando há pouca oferta, o preço sobe. Quando há uma oferta maior, o preço tem tendência a descer. Mas os jovens não precisam só disso. Um casal jovem que queira comprar uma casa tem que ter, além de rendimentos para depois pagar o empréstimo ao banco, tem que ter, antes disso tudo, tem que ter dois pés de meia importantes. Um para pagar os impostos ao Estado e a outra para dar a entrada para a habitação que querem adquirir. E aí propomos, para resolver o primeiro problema, a questão dos impostos, na compra da primeira habitação, isentar esses jovens que vão comprar a sua primeira habitação do IMT, que é aquele imposto que pagamos pela transação, e o imposto de selo, que são elevados e que ficam os jovens isentos desse imposto para que possam, mais tarde, beneficiar e, portanto, poupar nesse gasto. Depois, o outro pé de meia que tem que ter, que é a entrada para o banco, para pagar a casa, porque o banco não financia a 100%. Na parte que não é financiada pelo banco, portanto, o remanescente, o Estado deverá dar, se a Aliança Democrática, como esperamos, tiver a confiança dos portugueses para governar o país, deverá o Estado dar uma garantia pública dessa parte, desse dinheiro que é necessário para a entrada, para que também isso não seja um empecilho para que possamos adquirir a primeira habitação. Portanto, neste aspecto, em termos daquilo que é a asfixia fiscal e a habitação, são estas as propostas. Mas, simultaneamente, para que as empresas possam pagar mais, propomos que as empresas, depois desta baixa de IRS, possam descer em 2% ao ano, até ao final da legislatura, com o objetivo de, no final da legislatura, em 2028, as empresas pagarem 15% de IRC. Precisamente para que possam ter mais dinheiro disponível para investir e para pagar mais aos seus trabalhadores. Muito interessante também. Paulo, para que isto não fique longo, eu vou-lhe pôr uma questão, gostava que seja tratada, depois vou pô-las também aos outros candidatos, que é a seguinte: nós somos, por excelência, aqui a nossa área,
muito agradáveis em termos de procura de turismo. Temos um Parque Natural da Arrábida, temos uma reserva natural do Estuário do Sado, temos praias maravilhosas e, claro, vamos precisar também de cuidados ambientais, não é? O que é que a AD prevê em termos de preservação e investimento entre se tratar com qualidade tanto estas riquezas que temos, que também é uma riqueza. Nós precisamos de casa, nós precisamos de alimento, nós precisamos de educação, mas a nossa vida não se esgota aí. Claro. Nós também precisamos um bocadinho de lazer, também precisamos de passear, ir à serra, ir ao mar. Portanto, você agora por último tocou aí que baixando o IRC as empresas também ficam disponíveis para poder melhorar os vencimentos. Também não há assim grande desacordo aí. Agora, esta área ambiental e o que é que está previsto tanto no vosso programa, que eu tive o cuidado de dar lá uma leitura, não é? Portanto, há também que haver investimento na nossa qualidade de vida. Sim, seguramente. O Adriano disse bem que a Arrábida é uma pérola que nós temos aqui no meio da nossa... Eu costumo dizer que há muita coisa que Setúbal Concelho, Setúbal Distrito, tem muita coisa bonita. Gastronomia, vinho, não é tudo. Estamos conscientes, temos ali Sesimbra, temos lá embaixo Sines, temos a Lagoa de Santo André, temos muito. Adriano, mas há uma coisa que eu digo a toda a gente, também é um bocado de orgulho de quem aqui vive, claro. Mas há uma coisa que se distingue de tudo, que é a Arrábida. A beleza da Arrábida, a vegetação da Arrábida, a fauna da Arrábida, a vista da Arrábida, não há muitos sítios no mundo com essa beleza. Agora, nós isto temos que preservar. E, portanto, em termos ambientais, a Aliança Democrática, particularmente o PSD, tem um histórico de defesa do ambiente que começou ainda nos anos 80, e nós que aqui vivemos bem nos lembramos disso, do que foi o desmantelamento de uma série de casas no Portinho da Arrábida com o Carlos Pimenta, na altura Secretário de Estado do Ambiente dos governos do professor Cavaco Silva, que estavam a degradar a Arrábida e estavam a pôr em causa a sustentabilidade ambiental da Arrábida. Nós temos que compatibilizar isto com o ambiente e com a riqueza que o turismo nos traz e com as belezas naturais que nós temos. Eu acho que a Arrábida, por exemplo, tem um potencial turístico muito grande. Nós temos que ter noção de uma coisa: a Arrábida não comporta um turismo de massas. Porque o Adriano disse bem, nós temos praias muito bonitas, mas nós não podemos pôr milhares de pessoas em Galapinhos, não podemos pôr milhares de pessoas no Portinho da Arrábida, nem no Creiro. A praia que nós temos que leva mais gente, e comparada, por exemplo, com o litoral alentejano, é uma gota d'água, é a Figueirinha, mas também ela não pode ter uma grande pressão. Portanto, nós aqui temos que apostar num turismo de qualidade, menos num turismo de massas, sempre com a preservação do ambiente, mantendo o que temos. Nós, acima de tudo, no ambiente, temos que compatibilizar a questão da sustentabilidade económica, da transição ambiental com o crescimento. Ou seja, também nós não podemos fazer tudo de uma vez. Porque se queremos fazer tudo de uma vez, criamos, por exemplo, como se vê, aquilo que se procurou dar passos maiores que as pernas na área da agricultura, provocou um problema complexo aos agricultores, como se vê pela Europa toda e por Portugal em particular. E, portanto, nós temos que fazer o que tem que ser feito com passos firmes, com passos muito claros e, acima de tudo, temos que fazer uma coisa. Mas o Estado, muitas vezes, e nós já o fizemos em anteriores governos e temos que aprofundar isso nos governos atuais. O Estado cria muita burocracia para licenciar empreendimentos, para construir casas, que ainda há bocado falámos. Nós temos que desburocratizar isso tudo. É a política do chamado licenciamento zero. Mas depois temos é que fiscalizar. E é aí que nós falhamos. Nós falhamos muito na fiscalização. Nós temos leis ambientais, de trabalho, temos muitas leis que são das mais avançadas da Europa. O problema depois é na fiscalização e na implementação. É cumpri-las. É cumprir as leis e fazer cumprir as leis. E por isso,
O ambiente tem essa particularidade que tem que ser preservado porque não há outro planeta. Nós só temos este, não vamos. Nós podemos construir uma nova casa, um novo barco, um novo carro. O planeta Terra só há um. E nós queremos cá viver muitos anos a espécie humana, porque nós não teremos uma esperança de vida tão grande, mas temos os nossos filhos, os nossos netos e outros que virão por aí. E por isso, nós temos que manter a preservação do ambiente, compatibilizá-la com o crescimento económico, aproveitar as belezas naturais para também tirar rentabilidade delas, porque também se não tirarmos rentabilidade não temos dinheiro para as preservar. E isso tem que ser feito basicamente com fiscalização, muita aposta na reutilização, na regeneração e na reciclagem. No fundo, a política dos 3 R's bem aplicada. Paulo, nós ficávamos aqui tanto tempo, não é? A conversar sobre isso, mas este pequeno vídeo vai sair já em campanha eleitoral. Tem 1 minuto, eu não estou a condicioná-lo, estou só a dizer que tem 1 minuto, para apelar ao voto, de facto, na AD. Bem, olha, muito obrigado, já que me dá esta oportunidade. Eu acho que o momento que nós vivemos no país e no Distrito de Setúbal é um momento decisivo. Nós estamos a terminar 8 anos de governação que, apesar das condições que tinha, degradou totalmente os serviços públicos. Degradou os serviços na saúde, na educação, na habitação, na segurança. E, portanto, o que nós temos que fazer no próximo dia 10 de março é ter uma opção muito clara naquilo que é na necessidade de mudar, na necessidade de mudar de vida, e sabemos que só há uma forma de mudar, só há uma força política, neste caso uma aliança, capaz de mudar o país e de dar um novo rumo a Portugal. E essa é a Aliança Democrática. Nós é escolher todo o voto que nós ou mantemos o Partido Socialista com todos os erros que fez à frente da governação, ou mudamos para a Aliança Democrática. A mudança está está nas vossas mãos, e não dispersem o vosso voto. É muito importante para que se possa haver uma mudança, que esse voto não seja dispersado e que concentrem o voto na Aliança Democrática e em Luís Montenegro no dia 10 de março. Obrigado, Paulo. Obrigado. Portanto, espero em breve voltarmos a conversar. E pronto, é assim. O nosso grupo veio a ouvir aqui um candidato, não é? Ao nosso círculo eleitoral, e outros também irão aparecer. Portanto, mais uma vez, obrigado. Portanto, obrigado. E parabéns pelo vosso trabalho cívico.